Atenção! Antes de continuar, eu preciso te fazer um aviso muito sério. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história ou um conteúdo para entretenimento. Existem relatos reais, pessoas comuns que juram que depois de conhecer, ou pior, tentar, alguns desses rituais, nada mais voltou a ser como antes. E fique comigo até o final, porque o último ritual desta lista é considerado por muitos pesquisadores do oculto como o mais perigoso já divulgado na internet. Existe um detalhe específico sobre ele que quase ninguém comenta, e que pode explicar por que algumas pessoas dizem que nunca mais acordaram da mesma forma. Desde que o ser humano existe, ele tenta se conectar com o desconhecido, com o invisível, com aquilo que vive à margem da realidade que a gente consegue explicar. Antigamente, esses rituais aconteciam em florestas, cavernas, templos antigos ou lugares isolados. Mas o mundo mudou. As cidades cresceram e o oculto se adaptou. Assim nasceram os chamados rituais urbanos. Práticas simples, feitas em quartos comuns, banheiros, salas de estar, escolas ou apartamentos pequenos, mas que, segundo relatos assustadores, são capazes de abrir portas que jamais deveriam ser abertas. O mais perigoso de tudo é que a maioria das pessoas não entra nesses rituais buscando algo espiritual. Elas entram por curiosidade, por desafio, por brincadeira. E é exatamente aí que mora o verdadeiro risco. Um dos rituais urbanos mais conhecidos é o jogo do copo. Quase todo mundo já ouviu falar. E muita gente já participou sem sequer imaginar o que estava fazendo. O ritual parece simples. 2 ou mais pessoas, um papel, uma caneta e um copo virado de cabeça para baixo. No papel escreve-se todo o alfabeto, os números de 0 a 9 e as palavras sim e não. Todos colocam um dedo levemente sobre o copo e alguém faz a invocação, chamando um espírito ou entidade para se comunicar. A regra mais importante é clara e repetida à exaustão. Ninguém pode tirar o dedo do copo, aconteça o que acontecer. Segundo inúmeros relatos, o copo começa a se mover sozinho, formando palavras e respondendo perguntas. O problema surge quando o suposto espírito começa a demonstrar saber coisas pessoais demais, segredos íntimos ou informações que ninguém ali deveria conhecer. Há casos em que a entidade se apresenta como um parente falecido, mas aos poucos se torna agressiva, debochada ou ameaçadora. Depois do jogo, muitas pessoas relatam ouvir batidas inexplicáveis em casa, sentir presenças, ter pesadelos constantes e uma sensação persistente de estar sendo observadas. A teoria mais perturbadora afirma que o copo não se move por energia inconsciente das pessoas, mas porque algo realmente aceita o convite feito no início do ritual. Outro ritual extremamente popular e antigo é o Bloody Mary. Essa prática atravessou gerações e continua sendo feita até hoje, principalmente por adolescentes, muitas vezes sem entender o perigo envolvido. O ritual deve ser realizado sozinho à noite, em um banheiro completamente escuro com apenas uma vela acesa. A pessoa deve ficar de frente para o espelho e repetir o nome Bloody Mary 3 vezes. Algumas versões pedem 5 ou até 7, mas existe uma regra que nunca pode ser quebrada: não desviar o olhar do espelho em nenhum momento. Relatos afirmam que, após as repetições, o reflexo começa a se distorcer lentamente. O rosto parece mudar. Os olhos não piscam no mesmo ritmo e, em casos mais extremos, as pessoas dizem ter visto uma figura atrás delas, mesmo estando completamente sozinhas. Alguns psicólogos tentam explicar isso como um efeito da mente humana em ambientes escuros, mas essa teoria não explica os relatos de arranhões no corpo, marcas no espelho e portas que se fecham sozinhas logo após o ritual. Há quem acredite que o espelho funcione como um tipo de portal e que repetir o nome seja como bater na porta de algo que está do outro lado. Existe também o chamado Jogo das 3:33, um ritual silencioso e aparentemente simples, mas que deixa marcas profundas em quem tenta. Ele deve ser feito exatamente às 3h33 da madrugada, um horário conhecido por muitos como um momento de desequilíbrio entre o físico e o espiritual. A pessoa acorda nesse horário, não acende nenhuma luz e caminha lentamente pela casa, em silêncio absoluto, apenas observando sons, sombras e sensações. A regra mais importante é clara: se você ouvir alguém te chamar pelo nome, não responda de forma alguma. Relatos são assustadores. Pessoas afirmam ter ouvido vozes idênticas às de familiares,
risadas vindas de cômodos vazios e passos que acompanham os seus, como se alguém estivesse andando junto, no mesmo ritmo. Depois do ritual, muitos relatam começar a acordar espontaneamente às 3h33 da madrugada, noite após noite, como se algo estivesse tentando retomar o contato. Um dos rituais urbanos mais perigosos já documentados é o Homem da Meia-Noite. Diferente dos outros, esse não é apenas um ritual de contato, mas de perseguição. Ele exige uma vela, um papel, uma caneta, fósforos e uma gota do próprio sangue. À meia-noite em ponto, a pessoa escreve seu nome completo no papel, pinga o sangue e apaga a vela exatamente quando o relógio marca 0000. A partir desse momento, o participante deve circular pela casa apenas com a vela acesa por 1 hora inteira. Se a vela apagar, existe um limite de 10 segundos para reacendê-la. Caso contrário, o ritual falhou. E isso é considerado extremamente perigoso. Relatos descrevem sombras humanoides, sensação constante de estar sendo seguido e portas que surgem abertas sem explicação. A teoria mais assustadora afirma que o Homem da Meia-Noite não é um espírito comum, mas uma entidade que se alimenta do medo humano, testando limites psicológicos. Outro ritual menos conhecido, mas profundamente perturbador, é o ritual do espelho negro. Ele começa durante o dia, quando a pessoa cobre um espelho com um pano preto, deixando-o assim por horas. À noite, em silêncio absoluto, o pano é retirado. Uma vela é acesa atrás da pessoa, e ela deve encarar o espelho por pelo menos 10 minutos. A regra é simples e cruel: não piscar por muito tempo. Relatos afirmam que o reflexo começa a agir com atraso, como se estivesse fora de sincronia. Algumas pessoas juram que o reflexo sorriu quando elas não sorriram. A teoria por trás desse ritual diz que o espelho negro não mostra quem você é, mas aquilo que ocupa seu lugar quando você não está totalmente consciente. Existem rituais ainda menos conhecidos, como o ritual do telefone desligado. Ele deve ser feito às 2h17 da madrugada, usando um telefone antigo ou um celular sem chip. A pessoa disca qualquer número e espera. Se alguém atender, não se deve dizer absolutamente nada. O mais assustador é que muitos relatam receber uma ligação dias depois, onde do outro lado está a própria voz, repetindo frases que nunca lembram de ter dito. Há também o jogo do quarto vermelho, onde todas as janelas devem ser fechadas, as luzes apagadas e apenas uma lâmpada vermelha permanece acesa. A pessoa fica em silêncio absoluto por 15 minutos. Relatos incluem sensação de sufocamento, perda completa da noção do tempo e desmaios inexplicáveis. Outro ritual perturbador é o da cadeira vazia. 2 cadeiras são colocadas frente a frente em um quarto escuro. A pessoa se senta em uma delas e começa a falar em voz alta tudo o que nunca teve coragem de dizer a ninguém. A única regra é clara: se a outra cadeira ranger, jamais olhe para ela. Existe ainda o jogo do nome proibido. Nele, a pessoa escreve seu nome completo ao contrário 3 vezes em um papel, queima esse papel à meia-noite e joga as cinzas fora de casa. Após isso, muitos relatam começar a ver seu nome aparecer em lugares impossíveis, como paredes, espelhos ou mensagens aleatórias. E finalmente chegamos ao ritual mais perigoso de todos, o ritual do último sonho. Ele promete respostas, verdades profundas, mas cobra um preço alto. Antes de dormir, a pessoa escreve uma pergunta que tem medo de saber a resposta. Coloca o papel sob o travesseiro e apaga a luz dizendo em voz alta: "Eu aceito ver." Quem passa por esse ritual relata sonhos extremamente vívidos, reais demais, e acorda com a sensação de que algo voltou junto com elas. O detalhe que quase ninguém comenta é que muitas dessas pessoas afirmam que o sonho nunca termina completamente. Algo permanece. Se você chegou até aqui é porque conseguiu ouvir coisas que muita gente prefere ignorar. Todos esses rituais têm algo em comum. Eles só funcionam se você acreditar. E às vezes acreditar já é mais do que suficiente para abrir portas que não deveriam ser abertas. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like agora. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque ainda existem muitas coisas que a internet tenta esconder.